Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Badalando Podcast. Primeiro eu queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso canal e participando desses papos aí, deixando seu comentário, deixando suas sugestões aí para os próximos episódios. E lembrando que toda segunda e quinta um episódio novo, assuntos interessantíssimos para que a gente consiga levar para sua internet aí um entretenimento de qualidade e bastante informação, beleza? Bom, falar da nossa convidada de hoje, mas antes, calma. Pare agora, vá lá, se inscreva no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, é importante demais que além de você assistir, você se inscreva no canal e ajude a gente a disseminar esse conteúdo a gente além fronteiras. Então se inscreva, coloque no sininho que aí você vai ser avisado dos nossos próximos conteúdos que a gente vai estar postando. A gente aqui dentro do canal, além do podcast, tem todo o trabalho que a gente faz da gravadora, da nossa produtora. Então vocês vão ver bastante conteúdo aqui nesse canal. Então é importante você colocar o sininho para ser avisado desses conteúdos para você acompanhar. E não deixe de deixar aquele comentário gostoso para que a gente saiba que está agradando de fato vocês, beleza? Bom, voltando para a nossa convidada, hoje é um podcast muito desafiador porque a gente vai tirar muitas dúvidas e a gente vai entender a fundo. Hoje o tema do podcast é massagem tântrica. A gente vai falar com ela que já tem 2 anos de experiência, né, no mercado, vamos falar assim, no mercado tântrico, né? Vamos perguntar inclusive saber se é assim de fato que se fala, né? E a gente vai tentar explicar para vocês como é que funciona esse mundo, né, da massagem tântrica, os benefícios e por que, de fato, você pode se colocar aí como um potencial pessoa a conhecer, né, a massagem tântrica, entender que ela tem fins terapêuticos, que eu tenho certeza que depois desse podcast você vai entender e vai se interessar, beleza? A nossa convidada de hoje é a Deva Chandra. Seja Olá! muito bem-vinda. Estou aqui, Coisa que boa. maravilha, viu? Obrigado por ter Obrigada. topado aí Eu o que nosso agradeço. convite, porque a gente sabe que trazer esse conteúdo para o nosso público é bem esclarecedor, assim. Às vezes as pessoas tendem um pouco de vergonha, porque tudo que se remete à sexualidade, no geral, né, Vira existe e tabu, vira né? tabu, né? E quando a gente teve a oportunidade de trazer você para cá, você de imediato topou Com certeza. e tirar essas dúvidas todas aí do Assuntos nosso assuntos polêmicos. polêmicos, assuntos esclarecedores, É inclusive, verdade. para algumas pessoas até despertadores mesmo, assim, né? Enfim, da pessoa se conhecer, de entender, né? Tudo que tem disponível para que a gente possa conhecer sempre melhor o nosso corpo, né? É verdade, é exatamente sobre isso, né, David? Olá, todo mundo, né? Que bom que eu tô aqui para poder esclarecer, né? E que venham novas dúvidas para a gente fazer outros episódios sobre a massagem E não tântrica. só, e não só esclarecer, mas a gente bater um papo, porque, assim, pra mim ainda é bastante novo, assim. Eu já peço logo perdão de antemão se eu fizer alguma pergunta, mas porque eu também não entendo. Eu acredito que também quem possa estar nos assistindo aí também tem essas dúvidas, mas a gente tá aqui de coração aberto, a gente entender aí esses conhecimentos, que é uma prática milenar, né? Com certeza, né? Então, o Tantra surgiu lá da Índia, né? Na verdade, até antes de ser Índia. Então, isso a parte que eu trabalho é mais xamânica, né? Então, é mais das matas, né? Das curandeiras antigas, que passavam as mãos nas pessoas, né? Quando tinha alguma doença, alguma coisa. E aí tem esse surgimento, né? Do Tantra aí, de conhecer o seu corpo, de ter esse contato de toque. E antigamente não tinha tanto desse. Homens das cavernas, por Sim. exemplo. Você não tinha pudores, né? Os índios não tinham pudores ai, tem que esconder. Não, então. Porque andava todo mundo nu, né? Exatamente. Então, nenhuma parte era negligenciada do corpo, né? Então, você tocava o corpo inteiro para trazer essa cura, né? Para mudar essa energia, para os chakras também, né? Alinhar os chakras. Então, Então, o que tudo seria, isso. antes, assim, tem termos que você vai falar aí
que eu sempre vou interromper, porque é bom a gente falar, né? Com Que é certeza. Então, os chakras são pontos mais, como se tivesse a concentração de energias ali, né, do nosso corpo. certo, Nosso corpo inteiro tem pontos de chakras, como se fosse cada poro do nosso corpo. certo. Porém, tem os pontos que são, né, concentrados, que são 7, né, que são, começa aqui, o básico, o sexual, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, aí tem o terceiro olho, né, e tem Ah, o... então eu já até ia fazer a pergunta. Então, esse é o terceiro olho, esse adereçozinho Isso, que isso você tá aqui. daqui se chama bindi, né? Eles usam justamente para você ajudar na sua intuição, né? Você coloca aqui os objetos que a gente usa, a gente intenciona as coisas, né? Às vezes aquilo não é realmente alguma coisa, oh meu Deus, a gente bota o poder naquele objeto. Então, os indianos, né? Alguns lugares usam isso daqui para você realmente ativar a sua intuição, né? Que é o terceiro olho, né? Esse misticismo, né? Então a gente usa justamente para trazer aí essa intuição de poder usar isso, porque terapia é muito intuitivo também, né? A tântrica também é muito intuitivo. Então, assim, e como você fala, é uma terapia, né? A terapia tantra. Hoje a gente pode classificar, tipo assim, ah, não, você é uma massagista, você é uma terapeuta, você é uma profissional do tantra, eu não sei. Como é a denominação, assim? Então, eu prefiro terapeuta, né? Terapeuta. Massagista é porque, na verdade, hoje em dia se chama mais massoterapeuta, né? Massagista ficou um pouquinho mais esquecido, mas Certo. massoterapeuta, né, geralmente é mais ligado a... Eu não sei se eu tô falando alguma besteira também, porque não é minha área da Certo. massagem, né? Mas geralmente ligado mais massagem relaxante e essas outras, né? Shiatsu, essas outras que são trabalhadas. Eu trabalho com o Tantra de forma terapêutica, então não é só a massagem, né? Além da massagem, é porque a massagem é o mais conhecido. Mas, assim, durante a minha sessão, eu uso várias outras coisas que são terapêuticas. Certo. Por exemplo, os cristais, né? Que eu também gosto de usar também. Porque tem um negócio de energia também, né? Uma Exatamente, troca de porque energia. Né? e no Tantra não existe só a massagem tântrica. O Tantra vai trazer desde processos de respiração, né? Que são várias ferramentas, como se fossem várias ferramentas que a gente usa. Eu uso a massagem tântrica, a respiração, a meditação, né? Mas existe também o Tantra Yoga, né? As posições, mudras, que são posições com as mãos. E tem várias ferramentas que podem usar no Tantra, né? Para chegar também a esses resultados que a gente busca. E você, dentro do Tantra, então, a sua, digamos assim, o nome. Como é que. O seu nome é Deva Chandra, né? É o no Sanya. Tantra. É o Sanya. Sanya, isso. Sanya, então, é como se fosse o nome artístico. Pode ser que sim, mas digamos que quando se começa a estudar o Tantra, né, quando você começa a mergulhar nesse mundo do Tantra, e aí é como se você, a partir dali, abrisse esse caminho terapêutico, né, esse caminho de olhar de uma nova forma, e aí você ganha esse nome para te acompanhar. É como se fosse um renascimento, Certo. né? Como se fosse, tipo, daqui você renasceu para o Tantra, e aí você recebe o Sanya, né? Que você vai carregar. Que o meu é Deva Chandra, que é deusa da lua, Sim. o que significa. Então, os Sanyas são em sânscrito, né? Mas aí, tipo assim, é alguém que batiza você com esse É nome. quase um batismo. É. A minha mentora, né? Que no caso é a Deva Arya, maravilhosa. Certo. Um beijo, que eu amo de paixão. E ela que me ensinou, assim, quase tudo que eu sei sobre a massagem. E aí, antes de chegar na sua mentora, né? Como é que surgiu o Tantra assim na sua vida? Porque acredito que não, a gente não vê assim, não é tão publicitado assim, venha fazer massagem tântrica, ou venha aprender a massagem tântrica. Até como foi que isso chegou assim até você e como é que teve essa curiosidade, né? Então, até que hoje é um pouco mais divulgado, né? Mas na época que eu comecei, não tanto. Era tudo muito escondido, muito, né? E aí,
na verdade, eu sempre me interessei por matérias de sexualidade. Eu fiz biologia na faculdade, mas eu peguei a matéria de sexualidade humana. Sempre foi uma área que me interessou muito. E aí eu gostava de ler, gostava de entender. Então, eu já tinha pensado, oh, meu Deus, um dia eu quero aprender, fazer um curso de sexologia, enfim. E aí me veio, começou a surgir algumas propagandas mesmo do pessoal de Salvador, que vinha Isso pra na rede cá. social. Isso, na rede social mesmo. E eu curiosa e tal, mas não fui. Não tinha tanto apoio assim, era Tipo uma assim, o coisa primeiro muito... contato que você teve foi assim, pela rede social mesmo, ou alguém já comentou com você? Não, ninguém tinha comentado. E aí eu vi na rede social e foi curiosidade minha mesmo. E aí eu comecei, nossa, interessante isso aqui. E aí, E como é que quando... chegou esse anúncio? Como era um anúncio disso aí? Então, o pessoal do Tantra Amor, que é lá de Salvador, que são Ah, maravilhosos também, eles vinham, né, também passar temporadas aqui e atender em Aracaju. entendi. E aí eles tinham feito um curso, alguma coisa assim, que eu não consegui ir, inclusive. Mas eu vi a propaganda e eu fiquei, nossa, eu queria muito, né? E aí depois veio essa coisinha assim, essa curiosidade. E aí, na pandemia, minha amiga, a Devaária, né, que é a minha mentora, que já era minha amiga Ah, de mas aí outras você já épocas. sabia que ela era do Tantra? Não, você descobriu Não! nessa Eu busca aí. conheci ela antes disso. Sim, E aí eu vi que ela começou com Instagram, com conteúdo e tal, que ela estava morando lá em Natal e que ela fez esse curso e começou a trabalhar com isso. E aí pronto, eu comecei a devorar assim o Instagram dela para saber tudo e comecei a pesquisar e fiquei alucinada, né? Quando eu comecei a ler as coisas, eu disse, meu Deus, isso aqui, eu preciso saber disso aqui. E aí assim que eu encontrei, li tudo, pesquisei, aí comecei a conversar com ela. E aí ela disse, não, eu vou fazer o curso aí em Aracaju. E aí eu fui a segunda aluna dela. caramba. Foi. A primeira foi lá em Natal mesmo. Aham. E aí ela veio pra cá e fez o curso só pra mim. Só pra você. Foi, e esse foi só pra mim. Tinha uma Mas, amiga presente mas também. veja, antes você conheceu pela rede social e tal, mas e lhe deu essa curiosidade e tal, mas você já foi fazer o curso antes de receber a massagem? Porque é aquele negócio, né? Por exemplo, você não fez nem a prova dos 9, você tava Foi. tão decidida. Eu tava tão decidida. Quando eu vi, eu disse, eu quero curso, eu quero fazer isso aqui, eu quero saber, eu quero sentir, mas eu quero passar isso pras pessoas, né? Essa liberdade, tudo isso Mas de isso já era corpo. um objetivo, por exemplo, assim, de você virar uma profissional nessa área? Eu disse, não, vou aprender isso pra talvez, sei lá, fazer no meu namorado e melhorar a minha relação, por exemplo. Então, eu não sei, eu fiquei muito apaixonada quando eu comecei a ler sobre o Tantra. E eu queria fazer o curso. No curso, a gente recebia massagem antes de começar o curso, né? Então, eu tive a experiência antes de começar a parte teórica. E aí é que eu fiquei mais Mas conte. alucinada, mais apaixonada, Mas mais aí agora você vai precisar contar. Conta um pouco aí dessa dessa experiência aí. experiência. Então, Como né? foi? Porque, tipo assim, Eu você não foi tinha. aprender a fazer sem ter recebido, né? E Exatamente. como é que foi? Me conta, você chegou lá no En- curso. então, aí eu conversei, já era minha amiga, então eu já tinha uma confiança, Sim, né? perfeito. Então eu já sabia, já confiava, então, E eu acho que também o fato de ser vocês duas só, né? Deve ter é, deixado mais à vontade ainda. exatamente. Então era uma pessoa que eu já tinha confiança, era uma pessoa que eu sabia que não era uma charlatã, porque muito dos cursos de sexualidade que eu procurava, eu não achava muito Olha confiante. aí. Aí antes, né? E por isso que aí eu não ia pra frente. Aí quando eu vi, nossa, minha amiga, né, tava aqui, já tinha feito show pra ela, já tinha feito, né, já conhecia há uns anos. E aí eu disse, não, agora eu vou me jogar de cabeça, aqui eu sei que eu posso contar. Então eu cheguei lá e aí ela disse, vamos experienciar agora, né, a parte da massagem. E aí ela começou a fazer a sensitive, né, as técnicas de respiração. E pra mim foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, assim que acabou a massagem, eu disse, eu preciso levar isso pras pessoas, eu preciso. A minha vontade era essa. Não era nem só de pessoal, né, só do Sim. namoro, só da minha vida. Eu queria levar isso pras pessoas mesmo, né? E ter esse Isso, contato com o público direto. isso foi uma experiência, assim, com. Acho que vamos falar de autoconhecimento, né? Porque Uhum. mexe com todas as áreas do corpo, né? Isso. E já era. Você já tinha isso.
muito bem assim com você ou teve coisas que você descobriu de fato no Tantra, assim, nessa primeira experiência aí? Muita coisa. Foi uma virada de chave na minha vida, no momento que o Tantra entrou, sabe? Então, muita coisa pessoal mesmo mudou, né? De crenças limitantes mesmo que eu tinha. Tipo por exemplo. Então, eu fui criada no interior e por uma família bem religiosa. Eu morava na frente da igreja, né? Então, era aquele catolicismo, sabe? Sim, ali. Regrado, tudo, né? Então, isso trazia também muita repressão dessa parte da sexualidade. Eu sempre fui muito ligada à sexualidade. Quanto à masturbação, começar cedo, mas eu não tinha com quem conversar. Sim. Eu fui me descobrindo sozinha, né? Entendi. E aí vinham as repressões. O que aconteceu? Quando eu comecei a me masturbar, eu nem sabia desse termo. Certo. Eu não sabia o que era. E aí... E é muito mais difícil pra mulher, né? Porque... Muito. Assim, como a gente vive numa sociedade muito machista, né? Então, tipo assim, isso pros meninos, quando já entram na puberdade, é um assunto até de resenha comum. Influenciável. E, tipo assim, não existe tabu, né? Mas já pra mulher já é aquela repressão, É ao contrário. É o contrário, né? E aí, como é que você tá se descobrindo e às vezes você quer, sei lá, trocar uma experiência com uma amiga, não necessariamente de fazer, mas de conversar, de entender como foi. Isso não é difícil, então, né? como eu comecei cedo, eu acho que 11 anos de idade, nem tinha coisa de namorinho, nem de beijo ainda, não tinha nada. Então, as amigas também estavam nessa fase e não tinha com quem conversar sobre sexo, né? Nem sabia se o que era sexo. Não era um assunto... Não falava. Era simplesmente não falava. E aí, proibido. O que aconteceu, né? Eu vou contar da minha vida agora. Eu encontrei o meu pai é falecido, né? Mas ficou algumas coisas dele. E aí eu encontrei uma revista que era dele e ele assinava essas Playboys e tal. Mas tinha uma que era realmente de fotos do ato sexual. Do ato, certo. Do ato sexual. E eu achei essa revista e eu escondi essa revista da minha mãe. E aí eu deixei... Mas aí isso lhe chocou, não? Como foi? Eu comecei a sentir umas coisas no corpo que eu não entendia, não sabia o que era, não sabia o que era sexo, não sabia nada. Mas eu comecei a sentir, né, que é justamente a excitação, o libido. E aí eu olhava essa e começava a me tocar. E aí depois o que aconteceu? Vinham aqueles vídeos educativos da igreja. Sim, que passava na sei lá, TV Cultura. Não lembro onde era. Mas passou e falou o nome masturbação. E aí foi que eu fui descobrir o que era que eu tava fazendo e descobri que era pecado. Então, eu comecei a me punir por causa disso. Caramba. Então, eu fazia promessa pra não fazer nunca mais isso. Eu me sentia culpada, me sentia suja, me sentia nojenta por causa disso. Então, eu passei por esse processo traumático de me punir porque eu estava sentindo prazer. Então, isso foi a falta de informação, né? Exatamente. Mas é informação que é passada, infelizmente, não criticando as religiões, mas... Não, acho que é a questão, às vezes, esse tipo de amadurecimento é importante para que você, de fato, até entenda o seu corpo, saiba quando uma coisa tá bem, quando a coisa não tá bem, sabe? Você se conhecer, né? Exatamente. E é isso... Os maiores problemas que existem que eu recebo hoje em dia. Que engraçado essa troca, né? Já foi um problema meu e agora eu posso ajudar outras pessoas dando essa liberdade. E aí o que acontece? Vem o pessoal muito falando sobre isso, de não ter esse conhecimento de novo, principalmente as mulheres, e aí elas são tão reprimidas que hoje em dia elas não conseguem ter uma relação sexual de prazer, não conseguem prazer, né? não conseguem ter uma boa relação na relação sexual, digamos assim. E isso vai atrapalhando em várias instâncias nos relacionamentos. Sim. E isso acaba com vários relacionamentos. A gente pode dizer que o Tantra pode ser a chave de destravar muita coisa aí. Eu sou suspeita, mas eu acredito nisso. Eu acredito muito nisso, porque pra mim foi uma virada de chave. E foi quando me veio essa liberdade de ser quem eu sou, de poder ter a minha sexualidade, né? De poder ter prazer sem culpa,
né? E isso liberou a cabeça também, porque fica tudo aqui, né? Fica tudo na nossa cabeça. Acho que até lhe deixa mais dona de si. Eu acho que lhe deixa mais confiante. Você enquanto mulher, acho que você se empodera. Se fala tanto em empoderamento, né? Eu acho que o maior empoderamento disso daí é você ser consciente e dona do seu corpo e de suas vontades, né? E é exatamente isso onde a gente peca no conhecimento jovem, né? De quando a gente vai começando a se entender. Porque tem a fase até dos bebês, de tudo, né? Que começa a botar na boca. E tem a fase que você começa a tocar no seu órgão sexual e geralmente a mãe briga, o pai briga, não deixa, não deve. E aí isso faz com que essa parte fique negligenciada. Então a gente não se entende. Como se a gente não fosse dono dos nossos próprios corpos. E somos, né? E esse é o problema, né? A maioria das pessoas acha que não é. Mas somos donos dos nossos próprios corpos. E a gente tem que aprender. Primeiro, antes de entregar para outra pessoa. A gente tem que aprender o nosso próprio prazer e tudo que a gente sente. E o que é ensinado, geralmente, às mulheres, principalmente, não, sexo depois do casamento. Então, e você não aprende a se tocar, não aprende como é o seu corpo, e você vai lá e entrega a outra pessoa todo o seu prazer. E aí? E se aquela pessoa não descobrir de um jeito legal? Então, a mulher nunca vai gostar do sexo. Sim. A relação sexual sempre vai ser um peso em vez de ser um momento de compartilhar com seu parceiro. E aí a maioria dos problemas que eu vejo hoje nos relacionamentos é isso. Que muitos homens, né, reclamam, vêm até mim. E as mulheres também, quando buscam a melhora disso, que é muito difícil as mulheres virem. Porque justamente por causa dessas repressões. Já acha é safadeza, não... e já fica com esse bloqueio. E, na verdade, não. Na verdade, o que a gente ensina e o que a gente quer é que aquela pessoa tenha autonomia sobre o seu próprio corpo. Autonomia sobre a sua liberdade e sobre o seu prazer. Então, podemos dizer que o Tantra é autonomia. Gostei disso aí, vai. É a autonomia do seu próprio corpo, do seu próprio prazer, de sentir, né? De saber aonde você gosta e você não gosta de ser tocado, de entender que existem outras partes que são prazerosas também, né? No corpo inteiro, não só nos genitais, nos órgãos sexuais. E que isso muda muito, tanto a perspectiva de si próprio quanto de relacionamentos, né? E aí ajuda em tudo. Então, pra mim, é muito suspeito. Porque foi uma mudança de vida na minha vida, nos meus relacionamentos, da minha forma de ver o sexo, de ver a masturbação. E é isso. Então aí você faz o curso, tem essa sensação maravilhosa que tá evidente aí na sua cara. Se empolga, né, garota. O quanto foi transformador pra você. E aí? Teve o contato, é isso, eu quero fazer isso. E aí, como é levar isso para as pessoas que estão no seu entorno, né? Então, aí Como chega, foi aí começa, isso daí? chegou a parte boa e depois vem as dificuldades, né? Vem as dificuldades. Por quê? Vindo uma família religiosa, né? Vindo interior. Então, era um desafio muito grande. E, além disso, eu trabalhava, sou uma pessoa pública, porque eu trabalho com música também, né? E aí, muitos desafios em um só. De poder mostrar para a sociedade que agora eu estava trabalhando com isso. Mas, em nenhum momento, eu titubeei. E nem por um segundo eu pensei em desistir, porque quando eu conheci, quando eu senti e quando eu vi as mudanças em mim, eu precisava levar isso para as pessoas. Porque eu tenho os amigos, eu tenho os familiares e eu vejo de todas as dificuldades e o quanto isso traz sofrimento para as pessoas. Justamente dessa parte de liberdade mesmo, né? De ser quem é, de não ter vergonha. Né? E aí eu fui mesmo, meti as caras, fiz o Instagram e botei, fiz vídeo, disse agora estou trabalhando com isso, a partir de tal, eu vou abrir a agenda.
E conversei com minha mãe já de antes, né? Minha mãe é minha maior apoiadora em Não, tudo. sua mãe é Em tudo que fenomenal. eu fizer. Apesar de não entender, de não querer contato com essa parte muito assim, mas ela sempre me apoiou e ela me ajudou até a pagar o curso, né? Então, minha mãe é maravilhosa. Mãe, te amo. E aí, quando você fez o curso, você tava namorando? Tava. Como foi levar isso pro namorado? O namorado já fui conversando antes, né? Fui mostrando, ó, isso aqui como é legal. Olha isso aqui. Ó, isso aqui. Ai, menino, tô me interessada por isso aqui. E tive apoio também tive apoio. Ainda bem, não foi uma dificuldade na minha vida. Mas eu tive um apoio também. E apoio até que depois ele fez o curso também. E acompanhou. E também recebeu. Eu primeiro treinei nele, né? Sim. Você precisava, né, de um... E eu acredito que ele não deve ter achado ruim, Acho né? que não. Então é isso, né? Mas é assim, e entre receber, né? Você recebeu e tal, e começou a fazer. Também foi despertador, assim, pra você? Como foi já a primeira experiência que acho que você fez no seu namorado, você falou, né? no namorado é No tranquilo, namorado. Então, né? e aí, mas quando você sai de receber pra fazer, a primeira experiência, como é que foi? Conta um pouquinho aí Foi pra gente. incrível, porque assim, porque o Tantra me encontrou, eu encontrei ele, mas eu acho que a gente já andava um pouco junto, porque a massagem sensitive, ela é basicamente um carinho no corpo, assim. E eu sempre fui muito assim. Eu sempre fui muito de fazer cafuné nos amigos na escola. Eu sempre tive isso em mim. Então era uma coisa muito natural já. Era uma coisa que eu gostava de fazer. Sempre fiz, sem saber que era alguma coisa. Então, quando eu levei isso, já era natural pra mim fazer, sabe? Mas tem outra parte. Tem a parte da massagem no órgão sexual e tudo mais. E aí, com o tempo, você vai meio que pegando o jeito. Mas assim, você se sentiu como... você tava lá no relacionamento, você tinha intimidade, né? Com Então seu tranquilo. namorado, mas você chegou ali numa situação que você tem mais conhecimento. Você estava muito mais preparada de como explorar, né? Aquele momento de vocês dois. Então, acho que isso também deve ter feito bastante diferença, né? Sim. Nessa primeira, assim, agora, eu já sabia fazer, eu já tinha esse conhecimento que você falou, desde cedo você tem essa... Digamos, mas não com os toques, Não. as técnicas, isso, né? Na verdade. Mas aí você agora, com a técnica, acho que você agora cheguei grande aqui, vou dominar isso aqui. Super Saiyajin. Então foi uma mudança muito também no relacionamento. Como eu disse, né? Isso vai mudando tudo ao seu entorno, né? Então as pessoas te olham de outra forma. E o namoro também melhorou. A parte sexual também melhorou. Né? A partir do momento que isso foi aberto, né? Quando a pessoa tem a aceitação, Sim. isso acontece. Então, tudo foi melhorando. Essa parte de intimidade, de entrega, de liberdade, foi mudando, assim. Isso muda de dentro para fora, né? E aí vai trazendo. Mas quando eu fui pra parte de atender... Isso, aí... eu ia perguntar isso aí. Eu tô curioso, porque, assim, aprendeu... Testou em casa e agora levar isso para as pessoas. Como é que foi aí? Então, eu tive a sorte de ter o primeiro cliente muito tranquilo, que já era um cliente da minha mentora. Certo. Ela me indicou. Já era uma pessoa que conhecia, né? Que era tranquilo, que eu não ia precisar tanto de Mas como de foi essa sensação? Porque a Nossa, não eu fiquei conhecia, desesperada. Né? Conte-me. Não, na verdade não fiquei desesperada, mas tipo... eu sempre fui uma pessoa que namorei, então eu não tinha, muitas experiências o tempo todo com vários homens e tal. Então... E o primeiro cliente foi homem? Foi homem. O primeiro cliente foi homem. E aí, né, você tem que se acostumar com a nudez, né, os corpos diferentes. Então, você está acostumado ali com seu namorado, então você sabe já, né, onde gosta, onde não gosta. Mas há mudança nisso, né, na visão de um corpo como um só, né, e não dessa parte que foi a que mudou dentro de mim, da nudez e tudo mais, de poder ver e não achar, ai meu Deus, uma pessoa nua, né? Porque antes a gente fica assim, não, e aí isso foi um aprendizado mesmo. E aí, assim... É uma coisa que foi levando, mas foi tranquila a experiência. Falando assim, aí foi você ótima. foi atender,
E aí, onde é que atende, né? Outra coisa também, onde é que atende? É no motel? É uma sala específica? Como é? Onde é que você atendeu? Como é que você começou isso? Então, eu comecei atendendo num espaço terapêutico mesmo, né? Existe um espaço, né? Exato, um Massa. espaço que é o primeiro lugar que eu atendi foi o Artemisia, que é incrível, assim, um lugar cheio de verde, né? Então, já é todo espiritualizado, eles já trabalham com terapias, vários tipos de terapias, e eu entrei com a massagem tântrica, que já tinha uma pessoa que atendia com massagem tântrica Legal. lá, então foi muito tranquilo, então é um lugar que já traz uma paz, você já chega lá e você já relaxa, sabe? Então, é um lugar tranquilo, não é um É, lugar que você uma vai ver sala, lá, tem uma tal. maca, tem os cristais que eu trabalho, então todo o material, né? E tem onde tomar banho também, como a gente mexe com óleo, é importante. Então é isso, é um lugar que você já vai ter a tranquilidade, né? Quanto mais silêncio, melhor. Tem a Sim. música, tem tudo, todo um formato, velas, incenso, óleos essenciais, tudo para formar um cantinho aconchegante para você realmente chegar e relaxar. E aí, esse ambiente, assim, você falou, né? Cristais, tem uma música, mas a pessoa é o quê? A pessoa, como é que a pessoa recebe essa mensagem? É numa cama, é uma maca, no chão? Então, Explique. Vamos desenhar aí esse vamos ambiente desenhar esse para as ambiente. pessoas, né, já entenderem e quem tiver a curiosidade de, né, se proporcionar essa experiência. Né? Então, eu gosto de atender em maca. Eu prefiro e para mim a coluna ela agradece. Tem gente que tem muita gente que atende em colchão mesmo, no chão, no tatame e aí faz o mesmo processo no chão. Eu gosto de atender em maca, então eu atendo em maca. Tem outro tipo de ritual que eu atendo no colchão, que aí tem uma parte que usa mais o corpo, perna, tudo para fazer a massagem. Certo. Então é mais indicado no chão mesmo, né, para ter mais segurança de não cair de cima da maca. Então eu atendo assim, mas tem terapeutas que vão fazer de várias formas. E aí também as pessoas devem estar se perguntando, mas como é que você atende? Porque o cliente, ele fica despido, né? Isso, o cliente Ele fica fica nu. despido. É. Beleza. E como é que fica a A terapeuta? terapeuta quer ver assim. Exatamente assim. Uma calça, vou ficar em pé. Uma calça, uma blusa, com isso, sem Ali, isso. pra aquela câmera ali, vai. Aqui, assim. A terapeuta fica assim, de roupa. Eu não sei se estão me ouvindo, né? Eu tirei a boca do Mas microfone. deu pra ouvir. Então a terapeuta fica vestida normalmente, como com uma roupa, não sei. Tem gente. Acredito que deve ser uma grande dúvida É aí, uma né? dúvida, assim. Ah, mas você atende de lingerie. Ah, gente, não é uma exposição visual, certo? É Você vai receber por causa do lugar, É. mas não é a terapeuta que você vai olhar. Você vai pra terapia Pra receber- pra olhar pra si. e receber A massagem, né? Então é pra olhar pra si. É uma coisa muito pessoal, apesar de ter eu, Sim, é uma coisa muito pessoal. entendi. É justamente o autoconhecimento, é tudo isso, né? Então, não tem porquê, na minha opinião, tem muita gente que eu já vi que trabalha dessa forma, às vezes usa lingerie. Tudo bem, cada um com o seu. Eu atendo normalmente de roupa normal. Então, não é um pré-requisito, né, do Tantra você atender, assim, sei lá, de lingerie. Não. Mas a gente sabe que, tipo assim, né, tem outras, você falou, né, tem gente pra tudo, né? Tem gente que, infelizmente, digo eu, muita gente vende a massagem tântrica com outros Sim, requisitos. com outro viés, né? Outro Com outro viés, serviço. outros serviços que não fazem parte da massagem tântrica, né? Infelizmente existe muito isso no mercado. Faz a propaganda massagem tântrica, aí chega lá e tem. Infelizmente não. E aí oferecem o sexo, oferecem os tipos de finalização que as pessoas chamam dessa forma, não sei porquê. Parece que vai matar alguém, né? Vai morrer finalizar, ali. acabou a vida da pessoa ali. Eu não concordo muito com esse termo. E aí, quando as pessoas perguntam, tem finalização, geralmente, pelo que eu entendi, né, que os clientes vinham perguntar, se faz sexo oral, se faz penetração, se faz, sei lá, uma pirueta. Sim. E aí...
E aí é isso, E né? como você recebe isso? Porque, veja, aí você começou a atender, né? E o primeiro cliente já tava de boa, né? Porque ele já sabia, já entendia, não Isso. fez esses questionamentos, né, que você Não, foi falou. tranquilo. Mas e aí, quando chegou esses questionamentos, como foi lidar com isso? Então, eram muitas perguntas engraçadas que chegaram até mim, meu Deus. Mas eu tentei levar de uma forma a mais natural que eu pudesse. Por quê? Eu não acho que se deve reprimir nenhum tipo de pergunta. Na minha opinião, não se deve reprimir. Porque é uma dúvida genuína daquela pessoa. E tá tudo bem não saber sobre o que acontece. E tá tudo bem porque existe também esse mercado que vende uma coisa e é outra. Certo. Existe. Então, muita gente acha que é isso, que a massagem tântrica é isso e que tem envolvimento sexual. O que não é. Na, no jeito certo de se Então, fazer. olhando para a sua câmera, diga para as pessoas, massagem tântrica não é... Gente, massagem tântrica não é sexo. Não tem envolvimento sexual durante uma sessão de terapia tântrica. Então, fiquem tranquilos, quem tem medo de vir por causa disso. E quem vem com essa intenção, não venha. E a terapeuta fica como? A terapeuta fica vestida normalmente, roupinha, blusinha, calça, não sei, cada uma tem seu estilo, vai estar de vestido e tal. Não, eu atendo mais nesse jeitinho, uma blusa e uma calça, mas é isso, não. Aí você falou então assim das dúvidas, né, que chegam assim para você, mas você tem uma presença nas redes sociais, né, que você divulga o seu trabalho e tal. Isso. Isso é um canal assim. Você já teve alguma situação assim que a pessoa começou a perguntar essas dúvidas e ela não se contentou com as respostas? Então, eu já tive de tudo quanto é situação. Até Conte-me de mais. cliente chegar, oi, boa tarde, você é puta? Eu acho o máximo essa Mentira, pergunta. já assim na Assim lata? na lata. Eu achei ótimo, porque foi direto, não ficou enrolando como os outros, né? Você é puta? Eu disse, não sou não, moço, eu sou terapeuta. Eu acho muito engraçado, eu acho ótimo. Mas isso veio o quê? Mas pela parte de homem, não. Mulher também pergunta. Não, mulher já vem. Geralmente mulher já pesquisa um pouquinho antes de ir atrás, Sim. já entende um pouco mais, né? Quando se interessa. Ou tem aquelas que têm totalmente rejeição. E aí nem quer saber, né? Então nem chega. Mas as mulheres que vêm atrás de mim fazem perguntas legais, né? E trazem as razões, né? As dúvidas e se posso ajudar com aquilo, né? Se a terapia ajuda com certos problemas. Então, o público feminino chega um pouco mais, né? Com essa parte mais consciente, Sim. né? De busca pelo conhecimento mesmo, pelo autoconhecimento, pela E cura. você atende tanto homens como mulheres. Tanto homens como mulheres e casais também. Sim. E casais também. E aí, mas os homens vêm, tem muitos homens também que vêm com perguntas maravilhosas e que vêm para fazer tratamentos, porque a massagem tântrica, além de tudo, ajuda no tratamento de ejaculação precoce, qualquer disfunção sexual, assim, ela também pode ser uma união com um tratamento que está acontecendo de médico mesmo, se for algo que seja da medicina ou se for da psicologia. Então, a gente pode andar junto, a terapia tântrica, com um psicólogo ou com um tratamento. É um tratamento. É um então, tratamento. O cara que tem problema, então você que tá assistindo esse negócio, você tem algum problema com você na hora H, massagem tântrica pode lhe ajudar, né? Pode sim. Mas o que eu costumo falar é como qualquer terapia, né? Não é uma coisa que você vai numa sessão, pronto, tô bom, tchau. Não é aquilo, né? Terapia é uma coisa constante. E como psicólogo, então, você faz algumas sessões e, além de tudo, tem sua parte, né? No terapeuta é a mesma coisa do médico. O médico vai dizer, toma esse remédio. Se você não tomar, você não tá fazendo tratamento, então não vai adiantar. Então, se você estiver lá, você tem que realmente estar entregue à sessão, à terapia, fazer as coisas. Às vezes eu coloco também
para a pessoa fazer em casa exercícios de pompoarismo, de fortalecimento. Então, tudo isso é importante, né? É um conjunto, não é aquela coisa, né? O ser humano, e quando se fala de terapia, você vê o ser humano como um todo. Sim. Não é só partes, né? Como também faz na medicina. Ah, é um cardiologista, não sei lá o quê. Não, a terapia pega a gente como um todo, então vai ver tudo que está podendo trazer esse problema e vai tentar tratar. E aí você começou a atender a galera, né? Você falou que atende tanto homens como mulheres, como os casais. Isso. E a galera, assim, quando você começou a receber, a galera se jogava, você sente a galera muito travada e depois... como é esse universo, assim, pra entender? Porque a gente sabe que é um assunto que, tipo assim, as pessoas têm muita vergonha, né? Sim. E, tipo assim, e os corpos são diferentes, né? Então, tipo assim, eu acredito que você só não receba a galera fitness, que tem os corpos ok, né? Você recebe tal. E às vezes, como é pra essas pessoas assim, essa destrava, assim, você podia falar sobre isso, assim, como você recebe essas pessoas? Então, é uma coisa muito interessante, porque a gente vem de uma sociedade que tem um padrão, né, impossível de se conseguir de corpo. Inalcançável. É um padrão inalcançável que nunca tá bom, porque Nunca sempre tá bom. inventam um novo formato de rosto, um novo dente branco, ou sempre vai ter algo para consertar, minha as gente. harmonizações faciais. Não. Então, você vem com essa doença dentro de você de infância. E como eu vim do interior, isso é muito forte, né? Era um desfile de beleza, né? Quando você ia pra missa, era um desfile de beleza. Era a melhor roupa pra ir pra praça, pra ir pra praça. missa. Então, é isso. Você já vem com essa doença dentro de você. E isso também foi uma mudança muito grande na minha vida pessoal. Eu aprendi a amar os corpos, como eles são, de cada formato que é, sabe? Então, eu recebo todas as pessoas com muito respeito e sem julgamento. Eu nem consigo ter julgamento, porque mas... deve ser muito difícil, assim, uma pessoa nunca lhe viu. Vai chegar lá pelada. Mas justamente. E aí tem muita gente que quer procurar, mas que tem tanta vergonha, ou do corpo, ou do formato do órgão sexual mesmo, que até isso as pessoas são noiadas, né? Por causa justamente dessa repressão da sociedade. E aí quer buscar uma cura e tem a parte da vergonha. E acaba não ultrapassando essa barreira. Mas tem alguns que ultrapassam e eu recebo e é maravilhoso. Tem muita pessoa que desiste assim no meio do caminho, entra em contato com você, aí até marcar, e você tem, esse aqui já não teve coragem, desistiu. Muitos. Muita gente entra em contato, faz milhares de questionamentos e depois, vou marcar, e nunca apareceu. E daqueles que marcaram, chegaram lá, mas na hora desistiu. Teve alguém assim? Não, nunca tive. Chegou lá, já foi. Não, lá eles chegam e fazem, todo mundo. Até hoje não teve ninguém que desistiu na hora, né? Na hora não, já assim, antes um pouco. Mas estar lá e vou embora, nunca teve não. O que mais você pode falar de curiosidades que as pessoas têm? Porque, assim, pra mim é um assunto super novo. Tá sendo massa tirar essas dúvidas aqui. Acredito que pra vocês que estão acompanhando esse papo aí, tá sendo bem transformador. Me conte mais curiosidades, assim. Uma coisa que eu andei vendo é que o Tantra hoje, digamos assim, ele tá meio que na moda, vamos falar assim. Sim. Né? Nunca se falou, acho que, de Tantra como tá se falando hoje em dia, né? Você vê famosos, então, recentemente teve a Sheila Mello, falou de uma experiência dela que ela teve do Tantra, isso repercutiu na imprensa, porque é aquela coisa, né? A gente um mundo machista, né? Então, uma mulher fala de massagem Tantra, aí já vira, sabe? E, na verdade, nada mais, nada menos, foi uma experiência que ela teve de se conhecer ainda mais. Exato. Né? Só que o que acontece? Às vezes pra ela, pelo menos foi assim que eu entendi quando vi depois, que tipo assim, chocou um pouco as pessoas, porque tipo assim, era uma pessoa que teoricamente, né, é super bem com o corpo e tal, não sei o que, né, já foi sex symbol e tudo, e aí, massagem tântrica, e assim, eu até então achei super normal, assim, né.
Até como a Xuxa recentemente também falou, que É uma das coisas verdade. que ela queria fazer era ir numa casa de swing. Então, tipo, As o mundo pessoas tá aos aí. poucos estão se libertando para falar de Exatamente. suas vontades, de seus Exatamente. desejos com menos tabu, né? Justamente porque está se abrindo, né? Tá acabando um pouquinho do preconceito, né? E quanto mais a gente fala sobre isso, melhor. Com certeza. Por isso que você, inclusive, está aqui, porque Exato. em Aracaju se fala hoje bastante de Tantra. Acho que tem uma Isso. galera aqui fazendo também, né? Exatamente, porque antes, quando eu comecei mesmo, era muito escondido. Então, tinham poucas pessoas e eram muito escondido, não tinha uma divulgação, né? Até vinha gente de fora para poder atender aqui. E hoje em dia, e a gente tem que agradecer a minha mentora, Deva Ária, por ter trazido vários cursos para cá. E ela foi trazendo e formando muitos terapeutas aqui. A Devaária foi a percussora, talvez, aqui em Aracaju, será? Então, percussora não, porque já tinha, mas de curso mesmo, profissionalizante, eu acho que sim. Se teve antes, eu não conheço. Eu não tenho Teve esse até conhecimento. uma polêmica recente aqui na cidade de um cara da Bahia que viralizou com um vídeo Ai, sim. fazendo na mulher e, tipo... Eu acho que é o senhor Barbosa, né? Isso. Não me lembro, assim. Eu sei que repercutiu muito nos Instagrams daqui de fofoca, de tal, não sei o quê. Dizendo que depois desse vídeo, a agenda do cara estourou. Sim. E esse cara da Bahia veio pra cá e causou um furor, né? Nas mulheres. Então, eu acho que ele trabalha também com a massagem tântrica. Aquele vídeo não é a massagem tântrica tradicional, como a gente conhece, Sim. né? Mas ele trabalha também com massagem sensual. Então, tem várias vertentes que estão surgindo aí, né? Então, cada um faz o seu método. Então, e aí é até bom você falar nisso. Então, dentro do Tantra, você tem massagens diferentes? Como seria isso? Então, a terapia é uma coisa bem livre. Então, você traz traz toda a sua carga de tudo que você já passou na sua vida e traz, né, na sua bagagem. Então, você vai fazer a terapia do seu jeito, do seu formato. Por exemplo, tem coisas que existe o método Tantra Ser, que é o que eu fui formada, que é da Deva Ária. Certo. Ou seja, ela vem com todo o conhecimento lá da Metamorfose, que é um dos maiores institutos aqui no Brasil, né, da massagem tântrica. Então, tem aquele conhecimento todo, mas tem também a parte dela e dos conhecimentos dela e de tudo que ela já estudou na vida, que ela formou esse tipo de massagem que é a que ela passa, né? Que certo. É do Tantra Ser. Então, tem as pessoas que aprenderam com ela que tem essa vertente. Porém, cada pessoa que aprendeu já tem também sua vida, já às vezes também já são terapeutas. Então, tem gente que trabalha com Tantra, que trabalha com música, né? Tem um terapeuta também que trabalha com música, com vários, eu não sei os nomes, mas, tipo, trabalha com várias coisas ligadas à música, instrumento musical, que usa na sessão. Vai fazendo meio que sua personalidade ali, né? Exato. Vai fazendo E é do seu justamente, jeito, né? Exatamente, e é justamente isso. Por isso essa liberdade de fazer da sua forma. Então, cada pessoa vai se identificar com um terapeuta diferente, né? Tem terapeutas que vai usar um pouco mais da sensualidade, tem terapeutas que vai ser uma coisa mais mística, né? Mais xamânica, a gente usa essa parte xamânica, mas tem terapeuta que vai usar, eu também sou formada em reiki xamânico, então pode usar tambor, pode usar... É um acontecimento, né? Pode usar várias coisas, pode usar defumação, né, de ervas, eu gosto de usar palo santo, eu gosto de usar incenso. Então, cada terapeuta tem seu jeito, né, tem seu método. Que surge de um lugar, mas você vai adicionando, né? Geralmente, quem trabalha com terapia não trabalha apenas com uma coisa, né? Sim. Eu trabalho com cristaloterapia, trabalho com aromaterapia, cromoterapia, que é a luz, né? A cor. Então, é um conjunto. Assim, e você vai aprendendo e vai querendo botar tudo na sessão, assim. E aí a pessoa tem essa experiência. Como é que a pessoa sai, assim, geralmente de uma sessão, assim? Qual é a essência? O seu olho já está brilhando e as pessoas já entendem um pouco que realmente é uma coisa
massa e transformadora. Mas como é que você vê as pessoas? Como é que saem, assim, da sessão, assim, velho? Saem, assim, elas saem extremamente relaxadas, saem esgotadas fisicamente. Como é esse final, assim, de ter vivido isso? Então, é muito relativo. Muita gente me Conte. pergunta, e o que é que eu vou sentir durante a sessão? Hum. Não tenho como responder. Que é Porque diferente cada cada um. processo é único. Tudo que você passou na sua vida pode pode não, fica gravado no seu corpo. Então, e dependendo do dia, da hora, de como você tá ali, do que você passou há pouco tempo, sabe? E tudo isso vai influenciar no que está acontecendo naquele momento lá da terapia. Então, você vai, às vezes você vai com uma intenção. E aí chega lá, você chora, você acessa uma coisa emotiva, acessa um trauma que você nem sabia que tinha. Então, existem inúmeras possibilidades. Tem gente que eu tenho um cliente até que uiva, Que uiva. que uiva, tudo que você imaginar. Tem gente que grita, tem gente que chora, tem gente que tem crise de Que riso. chora? Chora muito, porque a gente acessa emoções, né? E tem muita gente que sofreu trauma Mas o na chorar vida. talvez é porque destravou, né? É liberação. É o que a Liberação. gente fala. Então, sempre que eu começo uma sessão, eu falo: se vier qualquer sentimento, você deixa sair. Chora, ri, ou grita, ou geme. Deixa sair. Deixe vir as sensações, deixe vir tudo. Porque realmente é uma mudança, né? É um lugar que você vai para acessar o que tá dentro. Que geralmente não é acessado. Então a gente fica nessa vida frenética, né? E WhatsApp, Instagram e trabalho e aquela coisa, você não sente seu corpo. Você sente seu corpo quando você sentir uma dor. Sim, Não é verdade? verdade. Então, eu senti uma dor aqui. Eu tenho um corpo. Lembrei, né? E nesse momento você pausa. E qual foi a coisa mais curiosa, assim, de reação que você faz? O cara uivou, pô. O que foi? O que foi mais curioso, assim, pra você? Caramba, velho. Então, tem muita coisa que acontece durante uma sessão. É maravilhoso, assim, mas existe uma coisa que até é pouco comentada e estudada, que graças a Deus a minha mentora foi muito responsável e ensina isso nos cursos dela. Se chama tetania. Né? E a tetania são descargas elétricas do corpo mesmo, que todo o nosso corpo ele é pura eletricidade, né? As sinapses, tudo. Então, quando você faz a massagem sensitiva e começa com esse toque, que você começa a acordar todo o seu corpo, e aí a pessoa se permite tanto, né, se entrega tanto àquele momento que começa a ter muita descarga elétrica. Então você faz ondas no corpo, assim, arrepio e começa a tremer, sabe? E se você deixar que a tetania avance, você fica assim, duro. Você não Duro. consegue mexer? É É mesmo? sério, isso já aconteceu. Então você fica nessa posição assim, ó, todo assim, ó, você não consegue mexer as mãos. E a boca, e tudo começa a formigar as pontas dos dedos, assim, e hoje eu fico assim. É sério. Mas já lhe assustou isso alguma vez? Não porque eu sabia o que era, mas com certeza, se eu não tivesse estudado bem, iria me assustar. Eu ia pensar que a pessoa ia ter um ataque, alguma coisa. Mas é isso, você tem que ter muita responsabilidade para realmente parar, acolher, acalmar, que aí vai passando. Mas é um acesso muito profundo, assim, de Não, conhecimento. Parece assustador pra pessoa que tá passando também, porque ela não entende nada. Você tá ali, a pessoa tá aqui me alisando e de repente eu tô duro. o corpo da Mas, gente é uma coisa muito... Mas eu acho que É um foi. universo, às vezes, até desconhecido, porque, falando assim, por exemplo, eu já produzi eventos e a gente já fez um show com a galera de hipnose. Velho, é impressionante o poder da nossa mente, pô. Exatamente. Quando a gente tá concentrado. Então, que os caras no show, tipo, os caras fazem uma demonstração lá que ele pega a pessoa, tipo, faz ela esquecer o nome dela. Qual é o seu nome? Tudo são A pessoa comandos, não sabe, tipo assim, isso, caramba, velho, isso
sabe? Só por um simples fato de você levar a pessoa ao relaxamento total, Exato. ela se concentrar e tal, e o cara com a técnica. Então, assim, imagine isso com o corpo da gente, que eu acho que é o que você Exatamente. faz, né? Mas eu não uso hipnose, não. Deva, Então, outra coisa assim, a gente já tá chegando ao fim, mas assim, esse papo tá agradabilíssimo, várias dúvidas aí, espero que para você que esteja nos assistindo, também esteja sendo transformador, enriquecedor aí, a gente entender um pouco desse universo tantra, que é um universo muito complexo, porque assim, as reações, como você falou, não são iguais, né, entre as pessoas, não. os benefícios, apesar de eles serem no geral, né? Você tem uma cartilha, é bom para isso e isso. Mas assim, para cada um pode ser de uma maneira totalmente Exato. diferente. E queria entender agora um pouco o lado da terapeuta, porque veja, você tá lá e tal, como é que a terapeuta vive tudo isso, né? Porque a gente sabe também que, tipo, você tá ali, você tá participando, tem uma entrega, né, de você conseguir acessar com essa pessoa os pontos, e como é que fica o lado da terapeuta? Que você falou que você proporcionou uma experiência incrível para a pessoa que está lá e tal. O seu cliente é sempre incrível para você naquele momento que tá ali com você. Mas como é que fica a terapeuta? Como é que a terapeuta participa de tudo isso? Então, muita gente pergunta, né, de tipo, você não fica cansada? Ou qualquer coisa do tipo. Mas quando eu tô ali, naquele momento, pra aquela pessoa, é uma. Eu tô tão mergulhada e eu tô tão concentrada no que eu tenho que fazer e no que eu tenho que trazer, que é literalmente isso. Eu tô concentrada na cura daquela pessoa ali, no que ela tá precisando. Então, antes eu sempre converso, né? E então eu fico mergulhada ali naquele momento. Eu não tenho nem como dizer assim, meu Deus, a terapeuta tá pensando nisso. Eu tô mergulhada ali no que eu estou fazendo, né? E quando acaba a sessão, eu tô mais relaxada do que antes. Às vezes eu chego acelerada e sei lá o quê, meu Deus, muita coisa na cabeça. Aí eu pauso pra hora da terapia, parece que eu que tô recebendo a massagem. Né? Aí vem aquela tranquilidade, aí desacelera. E eu costumo dizer que é uma terapia pra mim também. Fazer a terapia é uma terapia pra mim, é uma troca nesse sentido, né? E aí muita gente tem essas dúvidas, né? E como é que você tá? E você tem essa parte da excitação e tal. Gente, eu tô concentrada naquilo que eu tô fazendo, né? Então, Naquele momento você, tipo assim, é para aquela pessoa. não é sobre você, né? Não é, não. É a pessoa, É né? exatamente. E nunca também aconteceu também nada, assim, né? De você também se empolgar. Porque, cara, não, tem pessoas ali, né? Mas, não, é extremamente profissional. Não, eu tenho esse orgulho de dizer que sim. Sou extremamente profissional. Até porque foi uma coisa que eu escolhi para fazer, né? E eu levo de um jeito muito sério o meu trabalho, justamente para não ter essa confusão. Né? Não existe, mesmo no momento, meu Deus, estou solteira e tal, até, tive interesse por aquela pessoa, daqui para fora, Entendi. né? A terapeuta é aqui, né? A vida pessoal para fora, dentro da minha sala nada acontece além da terapia. Que E é massa, isso. que massa. Bom, Deva, muito, muito top esse papo. Eu acho que quem tá nos assistindo aí, se já não conhecia, agora tem conhecimento total, até para quem sabe se proporcionar a viver pelo menos uma experiência, né? De autoconhecimento, né? Da pessoa se conhecer de Exato. uma outra perspectiva, não só olhando pro espelho, né? Uhum. Mas assim, a gente busca hoje terapia para tudo da nossa vida, né? A gente tem psicólogo, psicologia, a gente tem os coaches profissionais e tal. Por que não a gente se proporcionar a conhecer o nosso corpo, né? Exatamente. O Então, nosso queria corpo. que você deixasse aí sua mensagem final para a galera, para quem ainda tem dúvida, como lhe encontrar, como mandar aí as milhões de perguntas que você Ó, recebe. eu acho que é uma boa deixar aqui nos comentários todas as dúvidas que vocês tiverem.
né? Porque, por um acaso, a gente pode pensar no episódio 2 de tirar dúvidas. Aí, só dúvidas, Só só perguntas. Ou vocês podem me encontrar também no Instagram, né? Que é @brilhadeva_tantra. Infelizmente, eu perdi meu outro Instagram, né? Foi derrubado porque eu falo de assuntos de sexualidade. Aí as invejosas ficam lá denunciando a página. Enfim, aí eu estou com esse agora, né? Refazendo, né? Antes tinha muito mais conteúdo, mas estou refazendo aos poucos. Então, pode me encontrar por lá e também pelo meu telefone, pelo meu WhatsApp, que tá lá também. Eu não sei, é para deixar o número também? Pode, você fica à vontade. Então, aí. o número é 79999990396. É o WhatsApp, eu atendo, tiro as dúvidas, perguntas, o que for. E, assim, eu costumo dizer uma coisa. A gente só tem essa vida de certeza, né? De certeza só tem essa vida. Então, por que não, né, fazer as coisas que você tem vontade de fazer? E por que não se conhecer se você é a sua maior preciosidade? Então, é esse o recado que eu tenho para deixar para todo mundo. Se conhecer é uma arma que ninguém tira de você. E você fica tão imbatível depois disso. Os problemas ficam desse tamanho. Então, eu vou estar aqui de braços abertos para quem quiser experienciar uma massagem tântrica. Olha aí, tá vendo? Então, meu amigo, se você aí não experimentou isso, aí tá a hora e o momento aí, depois desse podcast, massagem tântrica nunca mais será um tabu pra você. Deva, muito obrigado. Eu que Muito agradeço. obrigado de você ter vindo aqui bater esse papo mega esclarecedor. Eu acho que, tipo assim, a gente falou basicamente assim de várias dúvidas, né? De como funciona e tal. A gente não perguntou, existe contraindicação pra fazer a massagem? Tem alguma contraindicação? Não que eu saiba. Não tem contraindicação, não. Só se realmente for algum médico dizer, não pode. Aí tudo bem, a pessoa tá de resguardo, alguma coisa do tipo. E aí é bom esperar, né? E Sua eu cardíaca também, de boa. Nunca tive problema, pode sim. Várias idades. Todas as idades. Olha aí, tá vendo? Nunca é tarde pra se conhecer. Nunca é tarde. Então Nunca aí, é galera, tarde. nunca é tarde. Exatamente. Bom, mas assim, muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza aí que vai vir muitas perguntas aí aqui no canal. E aí eu vou passando pra você e quem sabe a gente não faz uma parte 2 só com perguntas e respostas. Vai ser maravilhoso, eu adoro. É o que eu faço há 2 anos, é responder perguntas das pessoas. Obrigada, Obrigado Obrigada mesmo. Badalando. Sinta sempre bem-vinda aqui. O que você precisar da gente, conta aqui. Com certeza. Viu? Estou aqui também sempre que chamar. Bom, galera, mais um episódio. Um episódio bem esclarecedor. E a gente cumpre mais uma vez o nosso papel aqui com vocês no canal, que é levar informação, conhecimento e conteúdo da melhor qualidade. Então, cara, se você não se inscreveu nesse canal, pelo amor de Deus, pare isso agora e vá se inscrever. É muito importante pra gente que você faça parte aqui do canal para que o YouTube leve o nosso conteúdo sempre para cada vez mais longe. E compartilha com seus amigos, bota no grupo do WhatsApp e participe. Esse conteúdo, na verdade, é para ser trocado com você. Então, o papo hoje foi sobre massagem tântrica e a gente colocou na mesa todas as dúvidas. Para mim também foi legal, aprendi bastante, acredito que você também. E fico por aqui com mais um episódio. Lembrando que toda segunda e toda quinta, episódio novo, sempre às 20 horas, beleza? Tamo junto.